Estamos no Médicos em 3D, um espaço para trabalhar algumas dúvidas, fazer um debate e, por último, te dar umas dicas. Minha convidada de hoje é Simone Tosi. Simone é infectologista e muito amiga minha, e nosso tema é um tema muito quente. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Primeiramente, nós vamos falar sobre as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Falar nesse tema nos dias de hoje, Simone, parece que não faz sentido nenhum, né? Mas é muito pertinente, tendo em vista que as ISTs, né, que antigamente eram as DSTs ou as doenças venéreas, elas continuam com uma alta incidência e prevalência na população, sobretudo de jovens. E a gente fala de uma doença, igual você falou, uma doença milenar, né, Simone? Antigamente essas pessoas boêmias, né, que estavam ligadas à noite, morriam até dessas doenças e agora elas estão voltando. Vamos começar falando, o que você acha da gente falar de sífilis? Olha que doença antiga, parece que a gente estava com ela sob controle, mas voltou com muita força, não é isso? Sim, a gente já vê há alguns anos, né, tendo em vista o sexo desprotegido, porque no primeiro momento do HIV, as pessoas ficaram com muito medo e se protegeram e evitaram realmente o sexo de risco. Mas o que a gente vê com a terapia antirretroviral de alta efetividade é que isso vem aí na última década caindo muito e, consequentemente, as pessoas se expõem a outras doenças além do HIV. E a sífilis tem tido uma prevalência muito alta. A gente tem hoje, tanto no consultório público, né, do SUS, quanto privado, a gente tem pacientes chegando com sífilis e, principalmente, esse impacto a gente vê muito na maternidade, né? Ainda pessoas com sífilis, não só adquirindo sífilis antes e durante a gravidez, mas as crianças nascendo com sífilis congênita. Simone, então fala um pouquinho qual é o impacto para o bebezinho. Primeiro, a sífilis no adulto é praticamente sem sintomas, não é isso? Sim. Mas para o bebezinho é muito impactante, não é mesmo? Sim. Então fala um pouquinho por que a gente se preocupa. É só para lembrar que quando a gente vai fazer um pré-natal ou quando a gente vai acompanhar a gravidez, a gente faz esses exames, né, de sífilis. Sim, são obrigatórios, né, pelo Ministério da Saúde, começou com já há bastante tempo, depois veio a Rede Cegonha reforçando, então a gente faz os testes rápidos, é obrigatório, né? Há muitos anos, aí, há cerca de 20 anos atrás, era até constrangedor você pedir uma gestante, dependendo, né, para fazer um exame de HIV. Nós, infecto, a gente sempre pediu, mas às vezes o obstetra mandava pra gente pedir o HIV e o VDRL. Né, ou ele pedia mediante o resultado, ele não sabia conversar. Hoje em dia é algo que é rotineiro, né, nas maternidades e para os obstetras, e o grande impacto na criança são malformações, desde malformações ósseas, problemas no sistema nervoso central, cardíacos, problemas dos mais diversos, a depender da fase que essa mãe adquire e que é passado o treponema, que é o causador da sífilis, para o bebê. E a mãe fora da gravidez? A mãe não, o jovem fora da gravidez. Seria interessante fazer esse exame? Quando que a gente faria? Você tem alguma dica nesse sentido? Sim, é muito importante fazer com frequência, né? Então, assim, só voltando para a mãe, ela já é obrigatório. Então, assim, a importância de se fazer o pré-natal, a gente tem outros de muitas meninas jovens ficando grávidas que não fazem pré-natal. Inclusive, a jovem por si, a adolescente, ela tem maior risco de complicação na gravidez. Então, o pré-natal dela já é de risco, ainda mais se ela tiver um VDRL positivo, se ela tiver sífilis. Às vezes ela teve, como você falou, é assintomático. A gente às vezes pega o paciente com a sífilis secundária, cheio de lesões de pele. Um dia desse eu estava com um paciente no meu consultório. Mas assim, não é muito comum. Às vezes passa despercebido e a pessoa descobre por acaso na gravidez. Então assim, tem que tratar e tratar logo. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, para evitar problemas para a criança e para o próprio adulto. Apesar da gente saber que a sífilis latente, tardia, as consequências são depois de muitos anos, mas essa pessoa está fazendo uma rede de transmissão e com esse risco muito grande de infectar uma criança que vai ter as sequelas para o resto da vida. Com relação ao que você me perguntou... Pedido de exames fora da gravidez. Sim. Hoje a gente tem os CTAs, né, que é os Centros de Testagem e Avaliação Sorológica. Esses exames são feitos gratuitos a qualquer hora do dia. Você pode procurar um CTA no seu município, todo município tem.
também. Lá são feitos testes rápidos, sem que você tenha que explicar por quê, você só chega lá e pede para fazer. Ou, né, para quem tem plano de saúde, operadora de saúde, também pode pedir para o seu médico para fazer. Mas tem muitas pacientes que preferem, até pela facilidade, para não ter que explicar, procurar o CTA lá perto da sua casa ou no seu município para fazer. Eles testam também não só sífilis, né, mas fazem também o HIV, hepatite, que é muito importante, que muitas vezes com essa motivação você descobre outras doenças crônicas. Lembrando, gente, que doação de sangue você não deve ser motivado a doar sangue para fazer testagem sorológica, porque o próprio fato de você ter essa motivação é porque você está tendo exposição de risco. Então a gente orienta que você não doe sangue, tá? Porque apesar dos exames hoje terem uma acurácia muito grande, todo o ciclo de sangue ele é muito bem triado, mas existe sempre os períodos de janelas, então você deve estar atento e não usar o Hemoz, onde, né, todo o ciclo de sangue ele é muito caro, o investimento, as sorologias, porque os testes são testes de melhor acurácia, então não usar o banco de sangue para fazer testagem, mas sim você deve doar sangue. E para isso você tem que evitar a exposição de risco. Claro. Simone, vamos falar um pouquinho de tratamento? Então a gente usa penicilina, não é isso? Sim. Estou falando da sífilis, né? Sim. E você falou para mim que tem já casos de alergia, né? Sim. Que o tratamento agora também tem se tornado um desafio. O padrão ouro para tratar sífilis, eu sempre comento isso com os meus pacientes e com meus alunos, que assim, a penicilina benzatina, muita gente usa como se fosse para benzer, né? Para tudo. E não é, ela tem um nicho de doenças muito, não é nem nicho de doenças, mas de micro-organismos, a cobertura é muito direcionado, e aí a gente usa, um dos grandes usos do bezetacil, que esse não diminui, é para sífilis, para o tratamento de sífilis, né? E quando a gente não sabe em que fase tá, a pessoa tem que usar aí, são 6 injeções de 1.200.000, né? Unidades, então assim, é uma dose boa, é uma dose alta, e para quem tem alergia à penicilina, isso às vezes que é inviável. Mas é importante você ser orientado por um especialista, porque a pessoa às vezes passou mal, teve alguma indisposição e não foi necessariamente caracterizada a alergia. Por isso que o bezetacil, ele é feito ou em unidade de saúde ou em pronto atendimento, a gente não permite mais que ele seja feito em farmácia. Sim. E quando, sim, constatado por um especialista a alergia, a gente tem algumas opções. Tem uma opção oral e tem uma opção intramuscular, mas que não são a melhor opção. Então, o controle de cura ele é um pouco mais difícil. Entendi, mas há o tratamento, né? Há tratamento, há opção sim. No próximo bloco, a gente vai falar sobre HIV. Tem espaço ainda para a gente falar sobre isso? Vamos saber daqui a pouquinho. Voltamos com Médicos em 3D e o nosso assunto hoje é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Olha só, nós estamos falando disso nessa época, 2022, ainda tem espaço para essa discussão. Agora nós vamos falar de HIV. E a nossa convidada é Simone Tosi, infectologista. Simone, então o tratamento de HIV mudou completamente, não é isso? Hoje é muito mais confortável e as pessoas agora estão se arriscando mais. É assim? Fala um pouquinho sobre isso. A gente, graças ao esquema HAART, né, que é a terapia antirretroviral de alta efetividade, né, ela, desde 1997, ela mudou a história dos pacientes com HIV. E na última década, a gente está com uma comodidade posológica muito grande. Graças à tecnologia, à ciência, hoje os pacientes com HIV, eles tomam de 1 a 2 pílulas por dia. E além não só da comodidade para tomar, menos eventos adversos, a gente tem drogas aí mais recentes com uma alta eficiência, né? E não só uma eficiência no combater o vírus, ou seja, a pessoa às vezes chega aí pra gente, acabou de fazer o diagnóstico com milhões de cópias de vírus e em um mês ela já está indetectável. Então, assim, não só eficiência, mas também uma alta barreira à resistência, o que é muito bom para a gente, porque isso a gente consegue manter o mesmo esquema antirretroviral para o paciente anos e décadas. Isso é muito bom, porque aí a gente tem um arsenal terapêutico melhor, caso ele tenha algum problema de intolerância, mas a gente sempre frisa muito, que é muito importante a adesão, tomar certinho todo dia. Então, isso tem contribuído muito para a qualidade de vida dos nossos pacientes vivendo com AIDS e, consequentemente, a gente vê também um certo afrouxamento,
nas medidas de controle da população, que eu acho que as pessoas começam a ver que a qualidade de vida não foi afetada. A gente já tem aí pela OMS, não existe mais uma expectativa de vida na pessoa vivendo com AIDS, ela vive como todos nós, e hoje em dia os pacientes com HIV, eles morrem de infarto, de AVC, de câncer. Eles não morrem da doença se eles tomarem a terapia direito. E de certa forma, o que é muito bom, a gente vê uma consequência na expectativa das outras pessoas que acabam se arriscando e se contaminando, não só com HIV, mas com as outras doenças, né, como a gente falou da sífilis e também das hepatites. Então o HIV, por exemplo, a gente tem hoje o esquema PrEP, que o próprio Ministério da Saúde ele fornece um esquema para pessoas que têm fatores de risco, a gente fazer esse controle para a pessoa não se contaminar, inclusive quando a pessoa é par discordante, ou seja, uma pessoa HIV é casada ou tem um parceiro fixo de uma pessoa que não é HIV. Também tem esse medicamento que ele pode estar tomando para evitar, tem nível de evidência científico que isso evita que ele adquira. Claro que essa pessoa tem que estar com a carga viral indetectável, que é o que a gente hoje tem conseguido com êxito. Uhum. E Simone, então o HIV passou a ser uma doença crônica, né? Sim, uma doença crônica. E aí os pacientes agora querem usufruir de outras coisas que a população geral também tem. Então até te contei que eu tenho uma paciente que ela queria melhorar a massa muscular. Eu acho que você tem esses casos também. O paciente quer ir para a academia, quer ficar bonito, né? A busca pela beleza é muito intensa. E às vezes eles se arriscam um pouquinho nessa busca. Então essa minha paciente, por exemplo, queria usar um anabolizante. Eu falei, opa, peraí, porque ainda assim a gente tem um rim para cuidar e um fígado para cuidar, não é isso? Na população em geral a gente já cuida disso, né, minha gente? Os anabolizantes têm uma indicação específica, não é para a população e nem para alcançar beleza, ela tem uma indicação médica. Imagina um paciente com HIV tomando um coquetel, uma medicação de uso diário. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito pertinente, né, essa colocação sua. Realmente os anabolizantes, eles não deveriam, né, do ponto de vista médico, né, tudo que a gente tem de evidência científica ser usado para beleza, né, com fins estéticos. Fins estéticos também tem toda uma repercussão óssea, né? Eu já tive muito paciente de trauma, osteomielite, quando eu fui descobrir que às vezes não recuperava, estava usando anabolizante, uma coisa que às vezes o paciente não comenta conosco. E assim o paciente também deve comentar, né, do antirretroviral, porque mesmo que hoje em dia as drogas têm menos efeitos adversos e menos toxicidade, tanto renal como hepática, ela existe sim, e a gente vigia muito. Então assim, a gente não estimula de maneira nenhuma o uso de anabolizantes nos nossos pacientes. Eu estava comentando também que eu tive recente alguns pacientes meus com alteração da função renal, isso me preocupou muito, porque uma das drogas de primeira escolha, não só pela eficiência, né, mas pelo pouco evento adverso, que a gente usa hoje como primeira linha, ela pode causar insuficiência renal. Então, meus pacientes começaram a piorar a função renal, já fiquei preocupada. E quando a gente foi ver com o nefrologista, eram as proteínas, o whey protein, porque acaba causando uma sobrecarga. Então, realmente, a gente agora tem que se adaptar aos hábitos de vida dos nossos pessoas vivendo com AIDS, porque não são nem doentes, né? A grande parte, já há alguns anos, a gente começa terapia antirretroviral para todo paciente que sabe que tem HIV, porque isso mostrou benefício. Antigamente, né, a gente fazia para somente as pessoas que tivessem com CD4 mais baixo, que tinham mais risco de adoecer. Hoje em dia não, já está comprovado que quanto antes a gente inicia a terapia, até porque os efeitos colaterais são muito baixos e a toxicidade a longo prazo também, então a gente já faz e tem que estar muito atento, porque tem muita gente usando antirretroviral e que não pode usar algumas drogas. E você que tem HIV precisa sim dizer a qualquer médico que você procurar que você tem HIV. Isso é muito pertinente, que também acontece de não comentar como aconteceu com você, né? O seu paciente foi comentar. 8 anos depois que acompanhava comigo, me disse que era HIV positivo. Eu falei, para tudo, vamos recomeçar a nossa história, né? E é isso. Simone, assim, todo mundo que vem aqui, a gente pede para deixar uma dica, tô te pegando até de surpresa. E eu queria que você deixasse uma dica para um grande público que está te vendo, que não é médico, que precisaria de algum conselho especial.
Qual é o conselho que você dá para o seu paciente lá quando você está juntinho dele? O conselho que eu dou é para se proteger, né? Mesmo aquelas pessoas que já são casadas, que têm, né, essa parceria fixa aí, a gente, mesmo aqueles pacientes que têm HIV, ambos, né, a gente tem que se proteger, se cuidar para não adquirir outras doenças. E a melhor proteção é o sexo seguro, né? Eu lembro do meu professor lá, quando eu comecei a medicina, ele falava, né, que o sexo mais seguro que a gente tem é com alguém que fez sexo só uma vez, duas pessoas que só fizeram sexo uma vez e é com a mesma pessoa. Então não tem garantia, portanto, não se balize na aparência da pessoa, né? O ideal, se você vai começar a ter relação sexual com alguém, né? Antigamente a gente falava em exames pré-nupciais, que, né, o indicado você fazer toda a sorologia e vocês sim se comprometerem a não ter relação com outra pessoa. Esse é o sexo mais seguro que hoje a gente pode preconizar e, óbvio, na dúvida, usar o preservativo, né? Mas acima de tudo, procurar ter um parceiro fixo, ser fiel a esse parceiro, tá? E manter aí, antes de tudo, zerar com exames sorológicos, porque você não sabe qual a história prévia dessa pessoa e nem ela muitas vezes sabe que ela está contaminada, né? Não é uma questão só de boa fé, é uma questão científica. Você precisa fazer esse rastreio para você ter certeza que você não está transmitindo nada. Então eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. Esse assunto é excelente, pertinente e super atual. Esse foi o Médicos em 3D. Esses e outros conteúdos você encontra no YouTube da TV Ambiental, a TV que te reconecta.